Salve, salve galera! Bem, sejam todos bem-vindos ao canal do Nenriette. Bem, hoje a gente vai reagir mais um canal aí, Otaku Refusado, né? A pedido aí do Elcídio Júnior, né? Mais um mano nosso aí, que tá junto com nós aí. Ele mandou reagir a esse canal. E o vídeo é Higurashi te engana e surpreende. Revise análise, né? Eu até me perdi aqui um pouco, mas tá de boa, né não, galera? Bem, a gente vai reagir aí, né? Já que ele pediu pra reagir. Então, vamos que vamos, né não? 1, 2, 3... Higurashi consegue transformar seus defeitos em qualidades. E é importante ressaltar que a primeira temporada de Higurashi é algo completamente diferente da segunda. Então, o que é exatamente essa primeira temporada? É basicamente um terrorzinho. Você fica... Eu vou ser sincero, nos 4 primeiros episódios eu não me impressionei nem um pouco. Mas, conforme fui assistindo, eu acabei me impressionando um pouco mais, deixando os defeitos passarem. Os defeitos ainda estavam lá, mas eu continuei mesmo com os defeitos e fui recompensado no final. Fui recompensado, e é esse o ponto que eu quero chegar. Higurashi transforma todos os seus defeitos, tá, nem todos, mas transforma os seus defeitos, a maioria deles, em qualidades. Uau. Então, eu vou apontar os defeitos aqui, mas não me levem a mal, não estou apontando os defeitos para falar mal do anime. Estou apontando os defeitos para dizer que tudo isso se reverte no final. Então, a primeira temporada é praticamente um terrorzinho. E quando eu falo terrorzinho, é bem entre aspas, porque é um terror muito fraco, vamos ser sincero. Até o gore é fraco. Tipo, eles censuram o gore. Quando algum personagem faz alguma coisa muito forte, uma ação muito violenta, eles não mostram na tela, mas deixam subentendido o que está acontecendo. Que eu até gostei, porque eu não quero ver gore desnecessário. Eu acho gore só por ter gore algo completamente inútil. E se for se é pra ser um anime de gore, que tenha bastante gore. E Higurashi não tem tanto gore assim. Eles tentam te assustar com as táticas mais covardes possíveis. Os desenhistas, eles pegam as caras dos personagens e eles desenham umas caras fisicamente impossível de um ser humano conseguir fazer elas. E aí eles fazem umas caras toda deformada e uma tentativa de te assustar. Olha só que cara monstruosa dessa pessoa. É bem assim o terrorzinho de Higurashi. É muito fraco. Eu não entendo quando alguém fala que Higurashi é um anime de terror. Não só porque depois é provado o contrário, mas como o próprio terror, entre aspas, da primeira parte é péssimo. É péssimo. A animação também, na primeira parte é ruim, depois melhora. Tipo, os personagens, a cara deles fica fora de proporção toda hora. Uma hora o olho deles aumenta, depois diminui, e aí às vezes a cara tá mais pra baixo. Daí, sei lá, é bem triste a animação, mas é de se esperar porque é do Estúdio Den. O Estúdio Den não é muito bom em animação. E a animação também não faz um anime, então... Não, pra mim é indiferente. Outra coisa que é muito ruim, e isso é de todas as temporadas. Sabe, eu não sou de ficar anotando dublagem em anime em japonês. Mas a dublagem desse anime, cara, é muito ruim. E eu acho que nem é culpa dos dubladores, porque eu vi até tem uns dubladores que já fizeram vários trabalhos. Eu acho que é alguém da direção de dublagem, sei lá. Porque eu tenho a impressão que os personagens... sei lá, eles parecem que estão engasgados quando eles falam. Keiichi parece que tem uma cigarra na garganta dele e ele não consegue falar direito. E quando ele grita é horrível de se ouvir. Eu sei lá, é tão estranho de se ouvir. Não é que a minha voz seja grande coisa assim, né? Outra coisa que é muito ruim no anime, isso é da primeira e da segunda temporada e dos OVAs, é a comédia. E sabe, não é que a comédia é necessariamente ruim. Eu acho que se a comédia fosse, sei lá, um spin-off de Higurashi, fosse algo completamente separado desse clima tenso, eu acho que seria bom essa comédia. A comédia seria boa se fosse algo separado, se fosse um anime diferente. Eu acho que comédia serve pra quebrar a tensão, serve pra relaxar o telespectador
Então é importante você saber quando usar comédia. Gurashi, como é um anime de mistério, eu acho que ele não se beneficia de nenhuma maneira ter comédia em nenhuma parte. O máximo que eu posso dizer é que no primeiro episódio é plausível ter, é passável ter comédia, mas todos os outros eu acho que já tinha que parar a comédia. E aí fica nesse clima que muitas vezes corta o clima de tensão, e eu não entendo isso. Por que fazer isso? Você não quer que o telespectador fique tenso? Se eu fosse o diretor desse anime, eu não ia pôr cena de comédia, eu ia querer que o meu telespectador ficasse todo o tempo tenso. Em outras palavras, todos os defeitos que eu apontei antes, de personagens, de plot, enfim, não eram exatamente defeitos, eram propositais, e você vai ser recompensado por ter chegado a essa altura do anime, o que é muito bom. Uma das coisas interessantes do anime é que ele tem um reset, assim, o mundo volta ao normal, entre aspas, a cada 4, 5 episódios. Por exemplo, nós assistimos 4 episódios e aí a situação é a mesma, a situação que eles estão é a mesma lá do Yashiro-sama, lá do Ataganashi, enfim, a situação que eles estão é a mesma, eles estão na mesma vila, eles estão na mesma situação, só que sempre muda os eventos. E os eventos são bem diferentes entre si. Ele tem isso daí que te deixa meio intrigado. O que está acontecendo? Porque de repente eles estão voltando no tempo? O que exatamente é isso? Isso causa um problema na personalidade dos personagens. Mais ou menos. Acontece que os personagens eles não têm personalidade bem definida nessa primeira parte do anime, nessa primeira temporada. Porque a cada realidade alternativa, por exemplo, numa realidade alternativa, um determinado personagem tem uma personalidade. E conforme vai se passando o tempo, ele vai desenvolvendo essa personalidade e ele vai ficando mais maluco, mais caótico, enfim. Já em outra realidade paralela, o mesmo personagem ele já está mais tranquilo, ele já está com a cabeça mais fria. Então os personagens têm uma personalidade meio inconsistente nessa primeira parte. E a primeira temporada ela acaba revelando um pouco do mistério. Só um pouco, não revela tudo. Bastante coisa fica para a segunda temporada. E essa primeira temporada é mais para você ver as realidades alternativas e como cada personagem age em qual, e você ficar curioso o que está acontecendo aí. E é mais ou menos isso. Só que aí chegamos na segunda temporada, e a segunda temporada ela ainda tem alguns poucos defeitos que permanecem da primeira temporada, mas muitos são corrigidos, e muitos defeitos que eram da primeira temporada você vê que eles não eram defeitos, eram coisas propositais. É meio estranho assim, mas eu teria que dar spoiler no caso, e eu não quero dar spoiler. Nós acabamos descobrindo que o personagem principal não é exatamente quem a gente imaginava desde o começo, é outra pessoa. Nós também descobrimos que o vilão é tal pessoa, que o mistério se tratava disso e não é exatamente disso que se tratava. Todos aqueles acontecimentos malucos da primeira temporada, a gente descobre tudo isso. Até dá vontade de você chegar e reassistir a primeira temporada pra ver, pegar os detalhes, ver o que você não entendeu. Outra coisa que eu acho bacana, que eu não falei antes, é que os policiais fazem alguma coisa nesse anime. Os policiais não são inúteis. Poxa, quem diria? Policiais que não são inúteis em animes. Deve ser um conceito muito estranho isso. E outra coisa que é bacana é que se você não quiser assistir uma das duas temporadas, se você só quiser assistir a primeira ou a segunda, dá, eu acho que dá, porque apesar do anime se passar no mesmo universo, as temporadas se passarem no mesmo universo, o clima da história é diferente. Então se você quer assistir uma história com o clima da primeira temporada, você pode assistir e você vai ter um final relativamente satisfatório. O final não revela tudo, como é dito depois da segunda temporada, mas eu ainda acho que é um final muito bom. E na segunda temporada, você não necessariamente precisa assistir a primeira. Ela deixa as coisas abertas, então se você só quiser assistir a segunda, você não necessariamente vai perder um detalhe que faltou quando por você não assistir a primeira temporada. Isso eu acho bacana. Também tem um OVA de 5 episódios, 2 dos episódios são de comédia, que pra mim eu não ligo. Eu acho que
Eu acho que podia a comédia de Higurashi ser separada em, sei lá, um spin-off ou um OVA, mas eles decidiram pôr uma parte do plot nesses OVAs, porque 3 episódios eles respondem as últimas perguntas que ficaram abertas da segunda temporada. Que a segunda temporada deixou um pouquinho, algumas coisas abertas, e esses 3 episódios respondem o resto que faltou. O que eu acho que não faz muito sentido. Eu preferia que eles colocassem esses 3 episódios já na segunda temporada e tirassem algumas partes de comédia e colocassem em OVA, enfim. Não sei porque quiseram fazer isso. Mas no mais, se você conseguir passar da comédia, se você conseguir passar da péssima animação, apesar de eu achar isso um motivo bem idiota, você não conseguir assistir um anime por causa da animação, enfim, se você não for fresco pra reclamar da animação, e se você de fato não se incomodar com a comédia que tá deslocada, eu acho que você vai ser sim bem recompensado quando chegar no final desses 55 episódios. E eu acho que é muito bom. Higurashi é muito bom e me surpreendeu. Me surpreendeu, eu não esperava. A história dele não é exatamente complexa, mas a forma que é contada é muito boa. E eu acho que isso é bom. Uma história, pra ser boa, não precisa necessariamente ser complexa. Eu acho que só ela ser bem contada já torna uma história boa. Com certeza. Nossa! Analisar, né? Analisando o anime. Higurashi. Te engana e surpreende. Eu, Cid, Júnior, valeu mesmo. Tipo, vamos lá, né? Assim, para as considerações finais do que eu entendi. Bom, aqui, no caso bem de abertura, né? A personagem aqui, né? Higurashi, né? É analisada aqui, né? Na questão dos pontos do anime que foi feito pelo tradutor, não é isso? O que eu posso colocar, a minha opinião aqui é que o seguinte, galera, que ele diz que a questão aqui, às vezes da agitação, né, das brincadeiras assim, ela só foi só no início da temporada, né? E o resto, como ele falou aqui, ele é mais sobre terror, né? Esse anime aí é declarado como sobre terror. E é mais de 50 capítulos aí. Assim, esse anime aí é a primeira vez que eu vejo aí. Mas assim, só tenho a agradecer, porque quando tem a ver com terror é muito da hora. É suspense, doido. E assim, o cara relatou aqui que não tem suspense, né? Algumas partes assim que ele tirou que não tem suspense, que os olhos tem hora que muda com o passar do tempo. Tem outras falhas que tipo da voz, né? Que ele mencionou aqui, né? Dessa personagem aí. Mas assim, de acordo com o que eu assisti assim e achei interessante, é que tem muita temporada, né? Isso ele falou que tem a segunda temporada. Mas o início só é aquela coisa mais séria, mais bem aberta, mas que, poxa, assim, esse anime aí, meu, assim, na minha visão, assim, ele falou que é de terror e tudo, mas quando você entra dentro do anime assim, cara, parece que você tá querendo ficar por dentro, viver dentro, né, não quisesse sair, né. Mas assim, de acordo com a minha análise aqui, eu achei assim, ele relatou só os pontos, né? Mas aí quem acompanha, né, pode dizer algo diferente mesmo, assim. Mas tem algumas coisas que, tipo, assim, eu concordo, né? Porque às vezes a gente quer uma cena mais caliente, né? E às vezes fica naquele tom mais parado, né? Mas cara, muito legal assim. A gente se surpreende um pouco, né, na visão assim. Se é pra tirar algo assim, de diferente, mudar algo, né. Ele falou da questão também, porque aqui acontece assassinatos também, né. E quando é pra se mostrar
Aí a gente tá tão focado naquilo para assistir, mas na verdade não mostra, né? Então fica aquele tom, a gente sente aquela falta, né? Que, poxa, tá passando aquela cena ali, o cara vai e não mostra. Eu acho assim um pouco chato também, essa parte também. Às vezes tem partes que a gente quer ver e não pode mostrar, mas aí a gente aceita, né? Mesmo assim a gente gosta e se aprofunda, mas fica aquele meio esquisito. Aí com o passar do tempo muda de voz, né? Isso em decorrer do trabalho também. E com o tempo vai mudando a questão do personagem, vai aumentando a questão do personagem também, que comenta muito isso. Bem, galera, assim, gostei, assim. É a primeira vez que eu reajo a esses animes aí. A pedido do Cid Júnior aí, um mano nosso aí. É primeira vez que eu reajo e tipo assim, cara, eu gostei muito assim, porque eu tô acompanhando uns animes aí, mas esse aqui pra mim foi a primeira vez, assim. Gostei mesmo. E quando você vai assistir algo, né? Você quer entrar dentro do filme e, pô, você não quer sair, né? Isso é bom. Assim, acontece isso comigo, galera. Eu não sei com você, mas tipo, quando você vai assistir algo que tá interessante, aí chega aquele suspense, né? Como ele mencionou aqui, a maioria, né? Vem aquele suspense e tudo, e aí fica... A gente sente aquele vazio, aí pra continuar, às vezes a gente não quer nem continuar e não quer assistir, né? Muito interessante. Bom, se gostou, dá um like aí. Então, se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. É nóis. Falou, galera.